pragmatista ou utilitarista. Ela é guiada, sim, por esta ótica na qual existe um bem final que é Cristo. Existe uma causa que é Deus, que é Cristo, o causador de todas as coisas. E existe um objetivo, um propósito, que é realizar a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Conforme apontou a teleologia, existe um propósito. A glória de Deus é o propósito. Assim sendo, o cristão está se orientando por essas verdades. Essas verdades são sobrenaturais e são eternas. Então ela não será alterada mesmo com a alteração da sociedade à sua volta. Não pode se levantar o governo que for, pode ter a situação social, a alteração social que tiver. O cristão vai se guiar por esta conduta. Vai se guiar por este padrão. Então, que é isso que é interessante, então, essa questão colocada aqui da ética cristã. Mas para fechar a aula, para finalizar, diante dos slides que eu tenho colocado para vocês aqui, vocês vão acompanhar, a gente vê essa transformação, né, a partir desses dados históricos que eu te passei, da queda do Império Romano, a ascensão dos impérios bárbaros, cristianização dos impérios bárbaros, institucionalização da igreja, empoderamento político e econômico da igreja nesse contexto, afastamento da verdade do evangelho, e assim você tem o cristianismo já trouxe algo muito bom, até esse ponto, né, em que você vê o surgimento do feudalismo, fragmentação política, né, com o estabelecimento aí de diversos reinos, diversos feudos, e líderes cristãos também com poder político dentro desses feudos, tá ok? E uma certa conivência com essa desigualdade social, mas que será combatida, será contraditada por meio da reforma, o resgate à palavra de Deus como centro da orientador da igreja, né? A igreja não orientada mais pelos concílios e pelos papas, mas sim pela Sagrada Escritura, sola Escritura. Sola Escritura, sola gratia. Então, salvação somente pela graça de Cristo e não detida aí pelo poder da igreja, tá ok? Só lhe deu glória, só a Deus toda a glória, tá certo? E aí, por aí vai as máximas aí, né, da reforma. Mas veja, conforme eu coloquei em tela aí, ó, ética cristã medieval. Enfraquecimento do Império Romano, eu já passei para vocês. Ascensão de Constantino, não necessariamente um cristão, mas um associado, tá certo, ao cristianismo, que favorece e é favorecido também pelo cristianismo. Porque quando ele favorece os cristãos, automaticamente ele tem uma base de apoio gigantesca, que foi desprezada até aquele momento por todos os imperadores que vieram antes dele. Tá ok? Mas que começava já, mesmo diante do quadro de perseguições, começava a ter influência dentro do Império Romano, porque haviam muitos soldados se convertendo, pessoal da guarda pretoriana, que era mais poderosa, mais influente, mais próximo do imperador, se convertendo, senadores se convertendo, tá ok? Grandes detentores de terras e de escravos também se convertendo, Filemon, né, que está nesse contexto também, Paulo fala diretamente a Filemon, tá ok? Acerca de Onésimo. Então você tem esse contexto no qual o cristianismo já está permeando toda a sociedade. E Constantino percebeu isso. Então ele, ao mesmo tempo que ele favorece, proibindo as perseguições às igrejas e devolvendo suas propriedades e permitindo que ela crescesse e tivesse mais propriedades, ele também ganha com isso uma base de apoio extraordinária. Tá ok? Fundação do Império Romano do Oriente, Bizâncio, né? Constantino funda aí Constantinopla, e leva a sede para a parte oriental do Império Romano, ficando a parte ocidental com figuras fracas, administrativamente falando, e o líder, né, o bispo de Roma, com o tempo vai ganhando poder, com o tempo vai ganhando mais, exercendo mais influência sobre as demais dioceses, ao ponto que ele se conclama papa, okay? Então ele se diz o líder de toda a cristandade. Mas antes disso, ainda nessa época de fragmentação, o cristianismo chegou a ficar dividido entre 4 sedes administrativas importantes no mundo, ou 4 sés apostólicas. Havia a sé apostólica romana, havia a sé apostólica de Alexandria, havia a sé apostólica de Jerusalém, que era a mais antiga, mais tradicional, né? Mas também estava mergulhada num âmbito de perseguição muito grande, então ela não conseguia exercer grande influência por causa dessa grande perseguição, e foi a primeira que caiu. E a sé apostólica de Antioquia, tá? Antioquia. E aí você vai ter uma divisão natural
entre Roma e Alexandria, que ficam para um lado, Jerusalém e Antioquia, depois cai Jerusalém, fica Antioquia e Bizâncio, tá certo? Ou Constantinopla. Ficam aí sendo então o cristianismo oriental, que será depois, haverá uma cisão, tá certo? Nessa instituição, né, que se desenvolveu, haverá uma cisão dentro dela, ficando o Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, com a figura do Papa centralizando todo o poder. O Papa agora passa a ser uma autoridade centralizadora na Igreja Cristã do Ocidente. E no Oriente a situação é mais fragmentária, porque você vai ter vários patriarcados que não se envolvem muito com política e ficam submetidos então aos governantes locais, né, de cada um dessas regiões que se dividirão. Então você vai ter uma outra situação para o Oriente. Haverá essa distinção entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa grega ou russa, tá certo? No Oriente. Fragmentação do Império Romano do Ocidente, né? A queda do Império Romano, divisão em feudos, institucionalização do cristianismo com a Igreja Católica Apostólica Romana, como já expliquei, cisão da Igreja em oriental e ocidental, ética fundamentada na religião e na teologia da época. Então, chegar a um ponto que os concílios, tá, os documentos conciliares, a grande produção teológica, tá, e os documentos papais, eles assumem todo o papel de direção da história. Ele assume aí a dianteira, tá certo, na condução do cristianismo. E a Bíblia Sagrada, ela vai sendo relegada, ok? Então a Bíblia Sagrada, ela só é lida pelos clérigos, ela só é permitida em latim, e na missa você tem não a pregação bíblica às massas, mas você tem o sistema da missa, é um sistema no qual você tem uma leitura apenas formal da Bíblia em latim e muitas vezes de costa para o povo, e uma encenação ali, né, do sacrifício da morte de Cristo, através do fornecimento da hóstia. Então você não tem uma pregação para esclarecimento da Bíblia Sagrada, para ensinar o povo, mas somente a encenação constante da missa. Então a missa uma vez que você foi, você viu a realização da missa, está satisfeito, você cumpriu o seu papel. Então você não precisa ser ensinado. Muitas das vezes, os maiores ensinamentos que as pessoas tinham no contato com essa forma de igreja era através das artes e dos vitrais. As pessoas viam lá encenações de cenas dos evangelhos, despertavam curiosidade, perguntavam, um sacerdote explicava alguma coisa, e era o máximo que as pessoas tinham de conhecimento em relação à Bíblia Sagrada. Todo o resto ficava a cargo do sacerdote, então as pessoas estavam muito subordinadas ao sacerdócio. Por isso que Lutero vai asseverar tanto a questão do sacerdócio universal do crente na reforma, porque ele quer promover mesmo essa consciência de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e cada um através de Cristo pode chegar a Deus. Então, cristão, nesse aspecto, ele é sacerdote, porque ele pode chegar diretamente a Deus, mas na congregação ele presta respeito ao seu líder, porque o seu líder está em obediência a Cristo, a palavra, ele está guiando, né? O pastor tem essa função de guiar, de orientar, de facilitar com que essa pessoa possa desempenhar então o seu talento para o reino de Deus. Ok? Mas na Igreja Católica a questão é centralizadora. A Igreja centraliza a salvação está na Igreja, pertence à Igreja. O conhecimento pertence ao sacerdote, tá certo? E o Papa é o detentor da verdade, então ele é o governante supremo. Essa centralização. Cisão da Igreja, como eu já falei, e a questão da teologia, tá certo? A religião e teologia da época. Noção tomista aristotélica. Tomás Aquino vai resgatar essa filosofia aristotélica, vai fazer uma grande leitura, uma grande investigação sobre ela e vai construir a sua obra magna, né, a Suma Teológica, que, vamos dizer assim, é uma expressão de cosmovisão cristã, onde ele traz explicação sobre todas, ou pelo menos tenta abranger todas as áreas, numa perspectiva cristã, e aproveitando a estrutura da filosofia aristotélica, né, diferenciando de Agostinho de Hipona, que era de uma tendência mais platônica. Ele toma, então, uma tendência mais aristotélica, racionalista, tá? Mas, claro, subordinado à fé, a sua visão de fé da época. Tá? Aristotélica, na qual caridade a caridade e ou as obras caridosas constroem a fé.
constroem a fé. Veja só. E a igreja detém o poder de absolvição ou condenação, sendo a ética derivada dos ensinamentos transmitidos ao povo pelos sacerdotes. Então, esta visão, essa forma de lidar com a questão da salvação, a salvação está detida dentro da igreja, tá? E a questão das obras, aí você tem, por exemplo, um grande argumento que existem algumas pessoas, tá, no cristianismo que viveram uma vida totalmente dedicada, que são beatas, tá? E elas, ao morrerem, se comprovar um milagre, delas terem realizado algum milagre, elas são beatificadas. Então, o que é essa beatificação? Elas são pessoas veneráveis, tá? Elas são pessoas de grande referência. Então, oficialmente, a igreja não diz que elas são adoradas, tá? Mas é o que acontece na prática. Então, elas são beatificadas e você tem, então, uma visão na qual elas acumularam méritos. Olha só qual é a visão, hein? Então, trazendo essa visão, essa ótica aristotélica, elas acumularam méritos. E esses méritos por ela acumulados podem beneficiar outros cristãos que não foram tão dedicados quanto elas. Muito bem. Como se fará a transferência desses méritos? Através de um bem que a pessoa possa fazer à igreja e no qual, por meio do qual a igreja, tomando desse bem, tá? A igreja aplicará a ela esses méritos acumulados dos santos. Aí você vê nascer a indulgência. A indulgência. O Papa elabora um documento, coloca seu carimbo, né, no qual a pessoa adquirindo aquele documento, ela está adquirindo os méritos acumulados dos santos, dos beatos, daqueles que foram beatificados. Então, essa era uma das formas de se entender esta prática das indulgências, tá? Do acúmulo de boas ações, né? Boas ações desses santos, ou a aplicação dessas boas ações àquela pessoa que beneficiava a igreja por meio da compra da indulgência. Você compra a indulgência, você beneficia a igreja, né? Você enche os cofres da igreja, e por outro lado a igreja te beneficia aplicando essas boas ações, né, destes beatos a você, e assim colocando você em condições de ser arrancado do purgatório, colocando você em condições de adentrar as mansões celestiais, da igreja te absolver, porque a igreja tinha esse poder. Este poder, eles te absolviam diante de Deus, tá certo? Dava essa absolvição, livrava você de uma condenação eterna, e você então adentrava aos céus, porque a igreja entendia ter poder, esse poder, uma vez que ela entende que está fundada sobre Pedro, e Pedro é entendido que tem a chave do céu. Tá, ok? Então, a partir dessa teologia é que as pessoas eram ensinadas, conduzidas e eram, na verdade, submetidas, né? Estavam totalmente submetidas a esta instituição, essa igreja institucionalizada. Então a reforma vai atentar exatamente contra isso. Existência de uma moral natural e uma espiritual, por meio das quais se expressam os antigos conceitos herdados da cultura romana e da filosofia grega, e outra baseada na interpretação da Igreja sobre a Bíblia e os concílios e as encíclicas papais e teólogos. Então você vê aí como a Igreja se tornou a detentora, estava em poder dela, ok? Esse grande conteúdo cultural, histórico, grego, romano, e também a tradição judaico-cristã, através das Sagradas Escrituras que eles detinham, que eles tinham conhecimento. Então, através disso, e a importante participação da igreja como civilizadora desses grandes reinos bárbaros que haviam destruído o anterior Império Romano e que agora estavam sendo cristianizados, a igreja construiu toda essa estrutura na qual você tem o direito romano para o mundo civil, tá ok? Você tem a filosofia grega para o mundo erudito. E você tem a Bíblia Sagrada, a partir da ótica dessa instituição, regendo a vida social de modo geral, tá ok? Então a igreja se torna, até pouco tempo atrás, a igreja ainda tinha essa grande proeminência diante da vida social. Só você pensar que há um tempo atrás, a igreja controlava todos os cemitérios. Inclusive, até a igreja evangélica, quando surge aqui, começa a se espalhar pelos lugares mais do interior do Brasil, eles têm problemas até em relação a essas coisas. O registro civil de nascimento era feito pela igreja católica, né? A igreja católica.
e também a morte, né, o óbito e a autorização para o enterro era dado pela Igreja Católica, até pouco tempo atrás. Somente depois é que começou essa questão do Estado laico e da separação entre Igreja e Estado. Então, na teoria, isso já estava em vigor, mas na prática não. E isso é resquício ainda do grande poder acumulado pela Igreja desde a época da Idade Média, na qual a Igreja ela tem um mérito, sim, é dela, né? Ela pode se arrogar disso, a Igreja Católica Apostólica Romana, de ter sido a detentora de todo esse conteúdo cultural grego e romano, tá certo? A filosofia e a lei romana, e também ter sido a primeira comunicadora, tá ok? Para os povos bárbaros, cristianizando-os. Mas, por outro lado, por causa disso, ela acumulou poder, né, de tal modo que constituiu a sociedade desta forma. A lei romana para fundar os estados, né, para fundar esta noção de leis, desses pequenos reinos bárbaros que estavam nascendo. A filosofia grega que eles detinham, mas claro, conforme a interpretação deles, né, fazendo toda a censura que eles queriam fazer, sendo comunicada para o mundo erudito na época, onde vão nascer também as primeiras escolas, tá, ligadas aí às catedrais, né, ligadas aos bispados, e depois as grandes universidades que vão se emancipar desse controle, esse controle intenso, né, da igreja, quando alguns reis, algumas figuras da aristocracia, algumas figuras do comércio, né, algumas figuras da nobreza, passam a investir eles mesmos nessas instituições, emancipando elas totalmente da igreja. Mas elas nascem sim no contexto, tá certo, ligadas às grandes igrejas ou grandes catedrais. E eram o conhecimento que ali estava sendo fornecido era dado pelos monges, bispos, tá certo? Padres, clérigos, pessoas ligadas à Igreja Católica, que foram os primeiros difusores aí do conhecimento dentro desse mundo bárbaro, tá ok? Então por isso que você tem essa questão da filosofia grega, da lei romana e da Bíblia Sagrada a partir da interpretação dessa instituição sendo comunicada ao povo neste âmbito aí, tá ok? Às massas era dada sempre aqueles conceitos subservientes, tá certo? Então haverá uma vida melhor no além, se você se batizar, se você comprar indulgência, você vai passar para uma vida melhor lá, porque a vida aqui é só chicote, é só terrível, né? E as nobrezas, né, a aristocracia, aos nobres eram passados outros conceitos, ok? A partir dessa visão na qual eles eram líderes e a sua liderança era de fato uma expressão da vontade divina, tá certo? Então tinha essa questão e isso era decorrente do fato da igreja estar se beneficiando deste poder. Outro slide que eu estou colocando para vocês aí já vai nos falar acerca desta grande transformação operada pela Reforma Protestante, que vai validar aquilo que é de fato algo útil, aquilo que é de fato algo bom, né? Aquilo que é verdadeiro, que precisa permanecer, né? Porque é uma verdade. Lutero, em hipótese alguma, Lutero queria destruir a igreja. Ele não queria destruir a igreja. Como também Pedro Valdo não queria destruir a igreja, tá certo? Nem Knox, nem Savonarola, tá certo? Nem Hus, eles não queriam destruir a igreja, eles queriam conscientizar a igreja do seu papel. E eles queriam trazer a igreja de volta para a centralidade da palavra de Deus. Essa foi a grande luta, por isso que Lutero escreveu as teses em latim. Ele queria primeiro um debate. Ele queria primeiro a discussão com as lideranças da igreja, tá ok? Para chegarem a um consenso e mudarem a sua ação, mudarem a sua forma de estar conduzindo toda a sua situação. Só que isso não foi, em hipótese alguma, aceito pelas grandes lideranças, que viam nessas pessoas insignificantes, que viam neles seres insignificantes, que não poderiam debater, não poderiam questionar a autoridade, né, da grande igreja católica apostólica romana, a igreja que colocava reis e tirava reis, a igreja que se negasse a sua comunhão a determinado rei, se o excomungasse, esse rei estava perdido, tá ok? A igreja que se emitisse uma bula, né, no caso o Papa emitisse uma bula condenatória, aquela pessoa poderia ser morta por qualquer um. Então você tem essa instituição com esse acúmulo extraordinário de poder, né? Essa liderança episcopal, tá ok? Que é o centralizador de toda ação, de todo poder,
que está sentado na cadeira de Pedro, que se coloca como o vigário de Deus na terra, né? Substituto de Deus, ele não se vê obrigado a ouvir qualquer tipo de questionamento. Ele não se vê obrigado, essa instituição não se vê obrigada a ouvir qualquer tipo de crítica, né? Então, onde você tem a situação na qual, mesmo se levantando muitos reformadores ao longo da história, eles nunca lograram êxito, no sentido de trazer a instituição de volta para a verdade, mas lograram muito êxito no sentido de despertar as pessoas para a verdade. Então, esse foi o grande propósito alcançado por eles. E aí, quando Lutero encontra apoio de toda uma liderança, né, de todo um grupo de governantes que já estavam também enfadados com esse extremo autoritarismo da igreja, com essa soberba da igreja, e decide apoiar este movimento, você tem então a reforma agora abalando mesmo as estruturas, né, desta instituição e separando-se, deslocando-se, né, destacando-se de dentro da instituição, formando então essas novas instituições que vão ser pautadas pela Sagrada Escritura. Ok? Claro, também dentre elas muitas se desviaram da verdade, mas elas têm pelo menos a liberdade de expressarem a sua fé, ok? O que não havia dentro do contexto do domínio total da Igreja Católica. Veja, a ruptura com o catolicismo, cuja noção tomista aristotélica compreendia que a caridade e as obras dos beatos constituíam um tesouro de fé, cujos excedentes eram comercializados por meio das indulgências. Moral dualista, dividida entre natural, aquilo que eu falei, cultura greco-romana, e espiritual, igreja. Então, você de antemão já tinha esta visão dualista, na qual, né, você tem em determinado patamar a cultura greco-romana, ok? Como alimentando o seu conceito de Estado, seu conceito de leis, seu conceito de sociedade. Mas no outro patamar, né, a questão judaico-cristã, através desta cultura judaico-cristã, né, alimentando sua perspectiva de vida espiritual. Então você está dividido, tá? Você divide o mundo em secular e sagrado. Já de antemão você faz essa divisão. Lutero, ênfase na salvação pela fé, né, a partir da leitura de Gálatas, de Romanos, de Hebreus, tá certo? Lutero, que era um grande erudito, ele fazendo essa leitura, ele chega a esse entendimento e juntando-se a todos outros que também antes dele promoveram a reforma, ele entende que também tem que se alistar no pelotão de frente dessa batalha e ele vai até as últimas consequências. Afastamento entre lei e evangelho, bem como entre os reinos secular e sagrado, causando na teologia luterana uma colocação secundária ao pensamento moral, terminando por ser mesmo secularizado. Aqui é onde entra aquilo que eu falei, Lutero não tinha a intenção de destruir a Igreja Católica em momento algum. Tanto que Lutero, analisando dentro de toda a estrutura construída pela Igreja Católica, ele diz que tem que ser preservado aquilo que não é flagrantemente contra a Sagrada Escritura, até estruturalmente mesmo, forma de governo tem que ser preservado, sendo mudado apenas aquilo que está abertamente contra a Sagrada Escritura. E é onde você tem a preservação deste conceito dualista, né, no qual existe uma cultura comum, uma cultura secular, tá certo? Para reger a vida social, e existe uma cultura sagrada, agora centralizada pela palavra de Deus, só a Escritura, né, que vai reger aspectos espirituais da vida. Ok? Então você tem novamente essa questão bipartida, né? Então a ética protestante ela vai olhar para as questões a partir dessas duas formas de encarar a questão. É uma questão secular ou é uma questão de fé, tá certo? Mas isso, mesmo que isso funcione, né, traga algumas soluções, ela é perigosa. Ela é perigosa porque algumas áreas seculares, muitas das vezes, não serão mais influenciadas pela questão da fé. É onde você tem este secularismo, depois será aproveitado de uma forma muito forte pelas correntes que estão surgindo de renascimento, de liberalismo, tá certo? Que vão trazer essas questões modernas, né? Vão trazer essas questões que vão atentar primeiro contra a instituição da Igreja Católica, que era dominante, depois contra a própria Bíblia Sagrada, depois contra Deus e tudo quanto é conceito ligado a Deus e à fé. E aí, aproveitando-se dessa visão que já estava bipartida, né, vão entrar por essa questão secularizada e excluir totalmente de qualquer tipo de influência a questão de fé. Ok? Onde entra essa questão bipartida entre sagrado e secular,
ele acaba favorecendo o desenvolvimento dessa questão dos liberais. Melanchthon e Calvino, olha só. Ambos ampliam a abordagem teológica da moral, pensando em uma moral estatal, responsável pela aplicação das tábuas da lei, tá ok? E uma moral superior fundamentada na fé, e que na ótica de Calvino era antecedida pela regeneração em função da graça irresistível. Então, tanto Melanchthon, que depois se separa um pouco de Lutero, foi seu grande companheiro, mas mantém-se com um pensamento tanto independente em relação a Lutero. E Calvino, que vai ter uma visão nas instituições da religião cristã, ele tem essa visão estatal, tá certo, de fé. Isso não vai prevalecer por muito tempo, mas isso vai ser um grande influenciador para os estados protestantes, tá ok? A ética protestante, e ela vai de fato favorecer esses estados, né, de modo a que são hoje as nações mais ricas do mundo, tá ok? Então você tem essa visão estatal na qual você tem as tábuas da lei, as leis, né, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e as demais leis de modo geral, que são inspiradores para a constituição de um Estado. São inspiradores para uma constituição que é chamada secular, né, no âmbito de Lutero, que vai reger a vida de todas as pessoas. Então, essa visão estatal na qual existe uma influência geral da igreja e existe uma influência mais peculiar, mais particularizada àqueles, né, que são abordados dentro da ótica dele como tendo sido alcançados pela graça irresistível, que se tornarão então crentes, né, que se tornarão então pessoas espirituais ligadas intimamente a Cristo, né, pelas quais, aliás, Cristo morreu, porque a expiação é dita limitada. Então, Cristo morreu por alguns. E estes por quem Cristo morreu, necessariamente serão salvos, porque a graça é irresistível. E estes que são alcançados pela graça irresistível têm então uma moral superior, né, porque são guiados pelo Espírito Santo. E aos demais, pelo menos, aplicadas as limitações que têm como inspiração as tábuas da lei. E aí você tem uma visão estatal, abrangendo todas as áreas da vida, tá ok? Então Lutero, que se destacou já da Igreja Católica, mas manteve algumas coisas, principalmente essa visão dualista, secularizada, onde a cultura greco-romana era suficiente para o mundo secular, tá ok? E essa visão mais ligada a Melanchthon e Calvino, onde sim, conteúdos mais gerais do Antigo Testamento, por exemplo, inspirados na lei, regem a sociedade como um todo, e os salvos, aqueles alcançados pela graça irresistível, têm uma moral mais avançada, uma moral superior. Tá ok? Vamos ver aqui. Ética e teologia. E aí a gente encerra. Vamos lá. Ética e teologia. E aqui a gente encerra. Na próxima aula a gente dá continuidade abordando outras questões. Mas veja só. Ética e teologia. A ética e teologia. Teologia liberal. Bultmann e quem o segue rejeita a possibilidade de uma ética cristã. Veja só. Pois vê nisso uma moralização artificial de tradições heterogêneas presente nos chamados evangelhos, tá ok? E o outro lado que colocamos aqui, né, com este outro quadro. Veja só, evangélicos, pentecostais, fundamentalistas, neocalvinistas. São grupos que lutam por uma afirmação da inerrância e divina inspiração da Sagrada Escritura e como consequência de uma ética fundamentada na moral, extraída dos ensinamentos bíblicos, não relativista, universalmente válida para todos os crentes e em todos os lugares, e como revelação perfeita da vontade de Deus a todos os homens. Então veja, aquilo que eu falei sobre essa visão dualista, na qual você tem um âmbito secular da vida, para o qual é suficiente a cultura greco-romana, deu liberdade, cedeu espaço ao desenvolvimento do chamado liberalismo, que vai se destacar totalmente nas questões de fé e vai produzir muitos conceitos científicos que futuramente serão aproveitados por certos teólogos, tidos teólogos liberais, que vão, por exemplo, através da alta crítica textual, tá certo? Vão apresentar uma crítica anti-sobrenaturalista, de antemão rejeitando o sobrenatural, tá ok? Rejeitando os milagres, rejeitando intervenções divinas. Então, muitas vezes são teólogos deístas, que dizem que Deus até existe. Existe uma mente criadora de todas as coisas, uma inteligência criadora, condutora, mas ele não interage, não interfere na vida humana.
Então a vida humana tem que ser pensada somente a partir de critérios empíricos, racionais. Veja só, hein? Então são conceitos de uma ciência que cresceu dentro de um âmbito liberal, tá certo? Aproveitando-se dessa questão secular, essa questão secularizada. E dentro dessa teologia, alimentada dessa teologia que constrói a alta crítica textual, você tem Bultmann. E Bultmann vai dizer, não é possível uma ética cristã. Por quê? Em que estaria fundamentada essa ética cristã? Nos evangelhos? Aí, nessa crítica que ele apresenta aos evangelhos, ele diz, olha, na verdade, os evangelhos são uma coxa de retalhos, são uma grande coleção de diferentes aspectos culturais particulares, de verdades que foram, por fim, unificados numa narrativa só. Mas eles são expressões do mundo grego, expressões do mundo romano, expressões do mundo judaico, tá ok? Então eles somente tardiamente é que eles serão costurados numa narrativa única, mas eles são heterogêneos, eles são de diferentes origens. Então veja, a partir disso ele diz, não existe uma ética cristã, mas sim ética cristã conforme a igreja de Corinto, ética cristã conforme a igreja que estava lá em Roma, que é de uma comunidade romana, tá certo? Ética cristã conforme os cristãos lá de Antioquia. Então ele fala, existem várias éticas, existem várias visões de mundo, existem várias visões de moral. Então esta chamada ética cristã é algo totalmente artificial, é algo totalmente inventado. Então ele, a partir dessa crítica, desta visão, tá certo? Unicamente antissobrenaturalista, cética, totalmente cética em relação à condução do Espírito Santo de Deus, a obra, né, da produção do Evangelho. Somente a partir dessa visão cética é que ele chega a essa conclusão, que não é possível uma ética cristã, porque não existe uma sagrada escritura cristã, uma construção moral cristã unificada, mas sim várias que foram tardiamente costuradas apenas. E o Evangelho está eivado aí de muitos mitos, por isso que ele aplica a chamada desmitologização. Ele pega apenas algumas palavras de Cristo no tocante à moral, no tocante a exemplos, né? Tá certo? Ou alguns ensinamentos, algumas parábolas, algumas questões pedagógicas, e o demais que fala acerca de milagre, de revelação, de profecia ou questões escatológicas, ele deixa tudo isso como conteúdo mitológico, tá certo? E na verdade diz que isso foi acrescentado, a questão da ressurreição, por exemplo, para ele totalmente mitológica. Isso foi acrescentado tardiamente pela igreja para tornar Jesus um herói e tornar a Bíblia um livro divino, sagrado. Mas isso é artificial. Então por isso que ele critica, ele não acredita nessa possibilidade de uma ética cristã, por causa desta visão que ele tem em relação à Bíblia. E é o segundo grupo que eu coloquei, no qual estou incluído, que é aqueles que creem que a Bíblia Sagrada é fruto da condução do Espírito Santo, que se valeu de diferentes personagens ao longo da história. Você tem aí desde o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, os apóstolos que participaram, os cooperadores que participaram, tá certo? As cartas que foram escritas e o Apocalipse, que foi uma revelação, todos eles sendo conduzidos pelo Espírito Santo nesse processo. Por isso, mesmo que você tenha diferentes linguagens, você tem diferentes cabeças trabalhando, mas todas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Assim, existe sim uma ética cristã a partir do trabalho, né? A partir da condução da autoridade do Espírito Santo em produzir este texto sagrado, ok? E nos revelar para nós, então, a vontade perfeita e maravilhosa de Deus. Assim, a partir dessa ética, é que nós analisamos todas as demais situações da vida, ok? Inclusive todos os demais pensadores. Então, agradeço a você pela paciência, por ter ficado comigo aí ao longo dessas 2 horas, né, que você possa continuar sendo grandemente abençoado. Vamos dar sequência aqui na nossa matéria de ética cristã, né, vamos seguindo adiante. Continue curtindo aí nossos vídeos, compartilhando e inscreva-se no canal, envie também o link dele, compartilhe com outras pessoas e que o Senhor continue abençoando poderosamente, tá certo? E livrando de todas as situações. Muito obrigado, a paz do Senhor.